Mãos coladas, olhos arregalados. Uma rodada para deixar o torcedor do Sport exatamente desse jeito. E não tô falando só do jogo contra a Chape, tá? Tô falando dos outros jogos também. Olha a classificação. O Sport pode sair do G4. Tá todo mundo muito perto, muito colado. Vale lembrar que o time vem de 3 empates seguidos. Contra Avaí, Ponte Preta e Juventude. Vem Edinho na correria, bateu! Com esse cenário de classificação apertada, risco de sair do G4, o Sport se vê com a obrigação de vencer a Chapecoense. Principalmente porque o jogo é na Ilha do Retiro, né? E os jogos em casa nessa reta final podem ser decisivos para o acesso. Chapecoense, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa são os adversários que o Leão vai enfrentar em casa até o final do campeonato. Vencendo todos eles, chega no mínimo aos 65 pontos. Se a gente conseguir essas 3 vitórias em casa, a gente está muito próximo do acesso, né? E vai ser jogos muito difíceis que a gente sabe nessa reta final. É muito difícil a gente fazer grandes jogos por conta de todo mundo tá pressionado, né? Mas a gente conta com o apoio do torcedor. A gente espera fazer um grande jogo. E apoio do torcedor em casa não tem faltado, né? Contra a Ponte foram mais de 25 mil torcedores. Contra o Londrina, mais de 26 mil. O que tem faltado, na verdade, é resultado. Nos últimos 4 jogos na ilha, o time venceu apenas uma vez, que foi contra o Londrina. Empatou com Ponte e Criciúma e perdeu para o Ituano. Agora, contra a Chapecoense, com a ilha lotada mais uma vez, é o momento de retomar a boa fase como mandante. E ao lado da torcida, caminhar para o acesso. Os apoio do início ao fim, porque a gente vai precisar muito e a vitória é muito importante. Cabral Neto já está aqui com a gente para falar sobre esse jogo, ajudar a analisar aí a situação do esporte. O Diogo Marques acabou de falar na reportagem, nos últimos jogos em casa, o esporte não foi 100%. O que está faltando para o time voltar a se impor na Ilha do Retiro com a torcida perto ali, Cabral? Boa tarde. Pois é, Sá, boa tarde. Já vai falar da classificação e a gente vai apontar a importância dos jogos em casa sobre essa questão. E para voltar a se impor em casa, Sá, eu acho que o mais importante para o esporte, por mais contraditório que possa parecer, é o esporte ajustar de novo sua marcação. Por que isso? No jogo de hoje, de amanhã especificamente, a Chapecoense é um time que evoluiu quando o Claudinei chegou, especialmente no aspecto defensivo. O que isso significa? Que o time tem dificuldade para criar, mas se você de repente toma um gol de um time como esse, que passou a se defender bem, que ganhou solidez, imagina o ambiente como vai ficar na ilha, com a dificuldade que o esporte tem tido para criar, de novo tendo que reagir no jogo, de novo saindo atrás. Então tudo isso pode trazer problema. Então o aspecto de marcação vai ser fundamental para isso, para não deixar a Chapecoense sair na frente, para que o esporte possa continuar se impondo com a bola. E aí é onde vem a outra parte importante dessa marcação. Se o esporte ajusta essa marcação e passa a ficar muito tempo com a bola, ele automaticamente passa a gerar volume ofensivo, porque ele passa mais tempo no campo de ataque e mais tempo pressionando a Chapecoense, que é tudo que o ambiente na ilha quer construir. O estádio vai estar cheio, se a torcida vê o esporte pressionando a Chapecoense o tempo inteiro, a tendência é que ela vá junto com a equipe, vá pressionando também, empurrando o time da Chapecoense cada vez mais para trás. Então, por isso, esse ajuste de marcação será fundamental. A ausência do Jorginho faz diferença, é ruim. O Jorginho é um cara importante na marcação da saída de bola, mas isso não pode ser suficiente para que o esporte faça mais uma vez uma partida ruim em casa. Agora é o seguinte, o nosso site, o ge.globo.br, fez uma votação essa semana lá para o torcedor escalar o time titular do esporte. E o seguinte resultado foi Diego Souza mais 10. Estou com o pessoal. Diego Souza deve começar jogando nessa partida. O novo cidadão pernambucano já. Logo fica no banco e o pernambucano lá com a camisa 17 então, dele. Né? Tá com 53 pontos, segue nessa pontuação, o Guarani com 55. Agora o Vitória, líder realmente isolado, 64. O Atlético Goianiense pegou a vice-liderança do esporte, não é isso? Na sexta-feira. O esporte está em terceiro lugar agora com 56 pontos. Cabral Juventude colado ali com 55. E aí, Cabral? Não há resta dúvida de que agora é com emoção mesmo, né? O que dá pra gente apontar desses jogos que aconteceram? Primeiro que o Vila Nova saiu da disputa, o Lisca inclusive foi demitido, vai ser comunicado hoje à tarde, o nosso GE já está trazendo essa informação. Foram 4 jogos só no Vila Nova e já está demitido. O Mirassol, ele continua na briga, mas ainda numa situação muito delicada, só que o resultado de ontem foi bom pro esporte, mas ao mesmo tempo deixa o Mirassol ainda com alguma esperança, o que acaba sendo ruim porque o esporte vai enfrentar o Mirassol. Pega o Ceará e depois o Mirassol. Isso. 2 jogos fora de casa. 2 jogos fora de casa depois desse da Chape.
equipe. E uma outra questão, o Sport tem 56 pontos hoje. No prognóstico atual da matemática, Sabrina, está apontando que o time vai se classificar com 65 pontos. Ou seja, o Sport vai ter que vencer os seus 3 jogos em casa para não depender de tirar pontos fora. Se ele empata com a Chapecoense, por exemplo, aqui, ele vai ser obrigado a recuperar esses pontos fora de casa. Seria uma vitória contra Ceará, contra Mirassol ou contra o Vitória. Lembrando que fora de casa o Sport não vai muito bem. Não vai muito bem, só 4 vitórias até aqui no campeonato, só 20 pontos feitos na competição fora de casa. Então, essa dependência pela pontuação na Ilha do Retiro, ela está muito alta, muito ampla. Mas é claro que o Sport, mesmo com todos os seus defeitos, com todas as suas contradições, porque é uma equipe que não está convencendo com regularidade em atuações, mas que mantém a marcha de pontuação muito segura, com tudo isso, dá para a gente imaginar que o Sport vai sim ficar brigando até o final. É claro que poderia ser mais fácil, poderia ser mais tranquilo. Não está sendo, mas acho que o Sport vai se manter. Mas assim, está no limite. Tem que vencer seus jogos em casa, começando pelo de amanhã. Voltando a falar sobre a escalação, Cabral, o Negueba fez o primeiro jogo dele pelo Sport contra o Juventude fora de casa. Um jogo, campo encharcado, muita água. Deu para perceber ali realmente nele o que é diferenciado para entrar como titular amanhã? Sabrina, eu acho que a característica dele não casa de forma nenhuma com o tipo de gramado que ele enfrentou lá contra o Juventude. Acho, inclusive, que se o Anderson estivesse pensando em colocá-lo, quando viu o estado do gramado como estava durante todo aquele dia, deveria ter mudado essa ideia. Ele próprio falou sobre isso depois na coletiva, dizendo que o gramado não combinava com o Negueba e tal, e eu também acho que não combina. Então não dá para você avaliar por completo todo o potencial do Negueba, sem contar que ele não tinha entrado em nenhum jogo e de repente já se tornou titular da equipe. Então não dá pra gente analisar se ele fez uma partida suficientemente pra gente ter segurança de que ele pode resolver o problema da ponta direita do Sport, mas ao mesmo tempo eu acho que ele foi bem no jogo, dentro de todo o cenário que se criou. Um gramado muito ruim, ele teve muito esforço, ele marcou, ele ajudou muito na marcação, ele criou algum volume de jogo por aquele lado, então foi uma partida, digamos, interessante, uma estreia interessante com todo esse cenário. Rapidamente, amanhã não tem Jorginho. Você colocaria o Diego Souza no meio de campo, mais um no meio de campo e 2 no ataque? O que você faria? Não, só acho que o Diego hoje ele não tem essa condição de ser esse camisa 10 do Sport mais. Eu acho que ele tem que entrar de fato como centroavante. E acho que pela fase... Tira quem, hein? O Wagner Love. Pela fase que ele vem vivendo, não só pela falta de gols, não só porque perdeu o pênalti, não. Acho que a fase dele não é boa. Então acho que eu tiraria o Wagner Love, colocaria o Diego Souza como titular. Não é esquecer o Wagner Love. Coloca no banco e ele pode ser muito útil, a equipe já mostrou isso. Mas acho que o Diego Souza poderia ser titular como centroavante na equipe, jogando junto com o Fabrício Daniel, por exemplo. Acho que daria mais agressividade ao ataque do Sport e mais força também, física e no jogo aéreo.